Esse é o Big Shot Pod. Muito bem, cheguei lá, hein, galera? Apresentando aqui o Big Shot Pod. Não, eu não sou o MM Isidoro, eu sou o Cris Dias. Já vou chegar interagindo com o público. Mande aí nos comentários e nas redes sociais onde você acha que está o MM Isidoro, para onde ele viajou. Vale qualquer ponto do sistema solar, não está limitado ao planeta Terra. Estou aqui acompanhado pelo Gui Pinheiro. Olá. E o Vavo Mantovani. Oi, boa tarde. Para falar tudo sobre a NBA. Semana agitada, cheguei no momento chave da temporada. Mas antes vamos fazer os recadinhos da paróquia, que é, antes de mais nada, seguir a gente nas redes sociais, nas social redes. Big Shot Pod no Instagram, certo, Gui? Certo. No Twitter. Tem Facebook também. Tem Facebook, ele existe por enquanto. Ele existe, ele tá lá. No Google Plus, mentira. Cara, o Google Plus... Recebeu esse e-mail? Recebi. Recebi. Vai acabar, né? Aí. Fiquei triste, usava muito. Acabou. Deixará saudades, o Google Plus. E no YouTube. Metade de vocês está ouvindo a gente no YouTube nesse momento, mas então no Spotify a gente também tá. Então, estamos em todos os lugares. Estamos aí. E por falar nisso, pedir para os ouvintes fazer o Growth Hacking, que é dar 5 estrelinhas e elogiar a gente na avaliação da Apple, que dizem os especialistas, os gurus da social media, que isso faz bem. E indicar pros amiguinhos também, né? Indicar pros amiguinhos, passe adiante a palavra, espalhe a palavra do Big Shot Pod para esse programa crescer, que é o que mais alimenta esse programa. Mas antes da gente começar a ir pauta e falar das coisas não sérias que a gente sempre falou em todo o programa, queria deixar esse momento que, momentos antes da gente começar a gravar, a gente recebeu a notícia de que o Ricardo Boechat morreu num acidente de helicóptero. Então, gravar esse programa já mudou completamente a nossa vibe aqui. O cara, uma inspiração, um símbolo do jornalismo. Inclusive pra gente, do Big Shot Pod, que tá ligado ao outro podcast do MM Isidoro, que é o Eu Estou, que é o projeto dele contra depressão e suicídio e tal. O Boechat declarou publicamente que ele lutava contra a depressão. Então, você imagina, o Boechat é um cara, né, feliz, de bem com a vida, bem sucedido, carreira e tal. E tem depressão? Tem, porque depressão não é isso. Depressão não é ir pro shopping, não é sair para beber com os amigos. Depressão é uma doença séria. Ricardo Boechat deixará saudades. E aí, agora, sem palavras, depois desse momento que parece zoeiragem, mas não é. O cara vai fazer falta. Vamos às considerações iniciais e seus respectivos ois e seu oi pra galera, pra eu parar de falar um pouquinho. Hoje vou começar com o Vavo. E aí, Vavo? Hoje não, sempre começa comigo as considerações iniciais. É verdade, a ordem é assim. A ordem dos fatores do mais famoso pro altera o menos produto. Os verificados no Instagram. Exatamente, 4 letras, assim como o Vavo, tem Pelé, Cher, Xuxa, entendeu? Lula, quem mais? Olha aí. Eu acho correto. Que clube é esse? Então, devido a pedidos, na verdade, tem vários comentários aí nos nossos vídeos, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas, pedindo para que a gente fale mais sobre jogadores brasileiros na NBA. Olha aí. Eu vou um pouco mais além, porque jogadores brasileiros na NBA, confesso que não tem nem muito o que falar, né? Não são tantos, tem o Raul Neto, que joga no Utah Jazz, tem o Nenê, que joga no Houston Rockets, e tem o Cristiano Felício, que joga no Chicago Bulls. Esses três têm entrado muito pouco em quadra, cerca de 10 minutos cada um, não olhei os números certos, mas acredito que seja isso. E temos um quarto jogador, que inclusive Qual é o nome do perfil, Gui? É difícil até É uma fotinho do Chapolin Colorado no YouTube. Sempre pede pra gente comentar. Ele sempre pede pra gente falar sobre o Bruno Caboclo. Bruno Caboclo, que ele fez pré-temporada com o Houston Rockets, acabou sendo cortado do time no início da temporada, foi pra D-League, estava jogando lá no Rio Grande Valley Vipers, que é a filial do Houston Rockets. E assinou um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies. E depois de encerrar esse contrato, ele assinou mais um contrato de 10 dias. Na verdade, hoje ele está enquanto a gente grava, ele está no 8º dia do seu segundo contrato de 10 dias. Então, 18 dias de Memphis Grizzlies. Dá pra se provar em... Até agora, 9 jogos. Dias? 9 jogos ele jogou. Um jogo como titular. E o melhor jogo dele foi o jogo do dia da trade deadline. Por quê? Porque o Memphis trocou o time inteiro praticamente.
Então, brotou uma chance do Bruno Caboclo, ele veio do banco e acabou com 16 pontos e 5 rebotes no jogo, numa derrota para o Oklahoma City Thunder. E agora, só pelas regras, depois desse segundo contrato, o Memphis tem uma decisão. Eles não podem dar um terceiro contrato de 10 dias. Agora ou assina com ele até o final da temporada, ou ele vai ter que buscar outro time para jogar. E confesso que... Ele tá de PJ, ele tá de PJ. Tá de PJ, exatamente. Se tu me fizesse um desafio, fala agora 10 jogadores do Memphis. Impossível, porque tem que ficar pensando todo mundo que chegou no time agora. Eu não consigo nem pensar se ele é uma opção boa ou não pro Memphis assinar, porque eu não sei nem de cabeça quem tá no elenco mais. E foram tantas trocas nessa deadline, a gente vai comentar as principais aqui, que é difícil você saber quem foi pra onde, né? O Clippers também trocou um monte de gente. Tem muitos times que tiveram, sei lá, mexeram em um terço do elenco, né? O Memphis acho que foi 2/3. Pois é. Mas então, você acha que ele tem futuro no time? O que você já tá para saber? O que você tá achando aí? Dada o que o Grizzlies está querendo fazer daqui para frente, que é fazer o rebuild, né? Fazer a remontagem do time. Eles trocaram o A gente vai falar depois de todas as trocas mais detalhadamente, mas eles trocaram o Marc Gasol, que era um dos veteranos, talvez o maior jogador da história da franquia até esse momento. Tentaram trocar o Mike Conley, aparentemente não conseguiram, ele vai seguir aí no time, mas eles fizeram várias movimentações para conseguir jogadores mais novos. A própria troca do Marc Gasol foi para pegar, por exemplo, o Delon Wright, que é um jogador que ele não é tão novo assim, mas ele é mais novo. O C.J. Myers também não é tão novo assim, mas ele é mais novo. E pegaram uma escolha de segundo round de Valanciunas e uma escolha, acho que tipo de 2024. 2024, assim. Exatamente. Enfim. O papo do brasileiro, eu queria fazer um gancho rápido. Nesse final de semana, que acabou ontem, eu viajei para Franca, que eu fui a convite da Liga Nacional de Basquete, agradeço aqui. Já o convite, eu fui fazer uma cobertura do Jogo das Estrelas do NBB. Do final de semana das estrelas do NBB, porque começou, a gente foi pra lá na quarta-feira. E eu sei que a gente não falou ainda de NBB aqui no canal, foi sempre muito direcionado à NBA. Mas uma coisa legal que a galera... eu falei no início, dos 4 jogadores brasileiros que eu falei, nenhum deles tem volume de jogo na NBA. E às vezes a gente quer que isso aconteça mais, assim como a gente já teve em outras épocas, com o Leandrinho, Varejão, Splitter, o próprio Nenê quando jogava mais, mas às vezes a gente não valoriza o nosso próprio campeonato aqui, que é de onde vão sair os jogadores para ir para NBA. Os clubes daqui, apenas formando jogador, você não forma jogador para jogar na NBA, você forma jogador para jogar no Brasil. E aí, obviamente, que os melhores vão acabar tendo chance de jogar na NBA, que é a maior liga do mundo, é a melhor, enfim. A gente precisa fortalecer o nosso basquete aqui para que cada vez mais quem gosta de ver os jogadores brasileiros jogando e não apenas sendo figurantes na NBA, a gente precisa que o nosso basquete seja forte para que então a gente tenha muitos mais jogadores e muito mais protagonistas na NBA. Lógico, a própria competição interna dentro do Brasil faz com que os jogadores cresçam. A gente, no Jogo das Estrelas agora, tinha o Didi que joga em Franca. Que também tem só 4 letras e é verificado no Instagram. Que é @Didi. Eu tirei uma foto com ele e postei. A legenda era, nessa foto, somente pessoas com 4 caracteres. Ele ganhou a disputa de Didi Wagner e Didi Mocó, pela @Didi e Didi F. no Instagram. Didi F. Também. Da MTV. E o Didi, ele já tá nos mock drafts dos americanos, ali no top 100 prospectos pro próximo draft. Tem o Iago, que é muito novo ainda, que é o Iago é o armador do paulistano, que ele é mais baixinho, ele é mais Isaiah Thomas, mas tem uma técnica absurda, joga muito, é muito habilidoso, enfim. O Jorginho, que jogou a pré-temporada do ano passado pelo Rockets também, mas acabou não ficando no time, jogando a D-League. Muitos jogadores, e claro, os medalhões... Teve mais uma tragédia, a gente já falou da tragédia do Bochá, teve a tragédia do Ninho do Urubu lá no Flamengo. Os jogadores do Flamengo acabaram voltando pro Rio de Janeiro, então Varejão, Olivinha, tinha o Balbi, argentino, o Nesbitt, mais alguém, Marquinhos jogando na NBA também. Eles acabaram... O Gustavinho, que ia ser o técnico do NBB Mundo, que era um dos times também, acabou voltando. Mas enfim, mais uma tragédia aqui. Que ano, hein? Que ano. 2019. E estamos só em fevereiro. Essas eram as minhas considerações iniciais aí. Vamos acompanhar bem o basquete brasileiro. Tem muito jogador bom, logo mais deve pintar mais gente na NBA. Nesse momento, os que estão lá têm poucos minutos. Espero ter satisfeito a vontade do rapaz com o símbolo do Chapolin falando do Bruno Caboclo, mas confesso também que eu não assisti nenhum jogo dele, eu não conseguiria dar uma opinião mais profunda. E se você aí que tá ouvindo opina, a gente deveria falar mais de NBB aqui, deveria acompanhar, devia entrar na nossa pauta, deixa aí nas redes sociais ou no e-mail
bigshotpod@ampere.audio, a sua opinião, a sua resenha sobre como a gente deve se comportar com a NBB. E-mail, aquele lugar onde não tem limite de caracteres. É isso. E aquele lugar, divagando um pouco aqui, meu e-mail é 99% robôs me mandando, que eu assinei, coisas que eu assinei, novidades e tal, mas quando eu recebo um e-mail de um humano, eu falo, nossa, um ser humano me mandou um e-mail, então seja esse ser humano, manda um e-mail pra gente e diz o que você acha. Guilherme, vamos lá, eu tenho algumas coisas. Primeiro, queria dizer que o Cris, ele tá aqui, a gente tem essa política no Big Shot Pod de ter apenas apresentadores que não conhecem de basquete. Isso. Então o Marcel começou a manjar um pouquinho, a gente mandou ele viajar. Botou na geladeira. Nossos empregos estavam em risco, o meu e do Gui. Exato, então... Ele estava acertando previsões. O Marcel deve ficar esse mais 2 programas fora. A condição para ele voltar é que ou ele traga um presente para cada um, de onde ele tá, ou traga um filho, para manter a tradição. A média tá caindo. Ou traga uma zebra. Ou isso. Dei uma dica, hein? Dei uma dica. Quando eu falei do filho para ele falou que não tinha tempo hábil. Falei, dá seus pulos aí e se vira. Give your jumps. E, enfim... a outra coisa é terça-feira, antes de começar a cobertura do Vavo no Jogo das Estrelas da NBB, a gente participou do Belgrapalooza, um evento organizado lá no Clube Pinheiros pelo pessoal do Café Belgrado. Foi muito legal, os maiores podcasts, nós éramos os novatos da podosfera de basquete, mas, tava o pessoal do Café Belgrado, Bola Presa tava lá, Triple Double, tava o Bugarelli, tava o Rodrigo Alves do Sport TV, tava o seu Carlos Osso, tava lá, o presidente da Federação Paulista de Basquete também passou por lá, enfim, tinha muita gente legal, eu peço desculpa se eu esqueci alguém, mas assim, foi muito legal. Eu queria agradecer o pessoal do Café Belgrado pelo convite. Se você quiser escutar, tanto eu quanto o Vavo gravamos uma participação. O Vavo tá no episódio 2 do Belgrapalooza, você procura nos tocadores, e eu tô no episódio 3 do Belgrapalooza. Então, se você quiser... podia arrumar um nome melhor pra a gente conseguir pronunciar sem quebrar as pernas, mas exatamente. Fora isso foi muito bom. Eu falei esses dias que renderam tantos episódios no Belgrapalooza que a série vai ficar conhecida como Belgra nas Estrelas. Nossa, tá bom, parabéns. Né? Eu queria... Põe uma bateriazinha depois. Sim, efeito sonoro. E rolou, agitamos várias convidados, participações, etc, pra estar semana a semana aqui no Big Shot Pod. O Vavo esteve com o Yuri Fonseca, o youtuber, que... O canal dele é basicamente só basquete e ele... Acabou de bater 50 mil inscritos no YouTube. Exato, e o Vavo esteve com ele lá no Jogo das Estrelas e convidou, e ele vai estar aqui no próximo programa. Então, você que acompanha o trabalho do Yuri, ouça, porque ele vai estar aqui. Se você não acompanha, vá lá no canal dele, que é um canal bem bacana. Torcedor do New York Knicks, 10 vitórias, 45 derrotas. Sofredor do Knicks, né? Collab que chama. As considerações iniciais do Gui vão ser aos 17 minutos de podcast. E agora eu vou falar porque assim, eu estou aqui feliz por estar aqui, porém puto, que é um estado de espírito bastante interessante, puto com o meu Lakers, e aí eu vou explicar por quê. Como vocês acompanharam na trade deadline da semana passada, o Lakers não conseguiu seu maior objetivo, que é trocar pelo nosso muso. Não era o Red Bullock o maior objetivo. O nosso muso inspirador desse programa, Anthony Davis. E eu queria... Sem Anthony Davis, esse programa não fica de pé? Não tem. Não Davis existe. Cast. Exatamente. E aí, eu queria, na verdade, o meu destaque inicial é como... eu queria falar como tem me incomodado a maneira pela qual o Lakers vem conduzindo as coisas nos últimos anos. O Lakers vem de uma sequência aí de 5 anos, que foram 5 piores anos do time na história. Fora dos playoffs, Kobe em fim de carreira, muitas lesões. A última vez que o Lakers foi para os playoffs foi na temporada, acho que 13-14 ou 12-13, que foi o ano do Dwight Howard e do 12-13, né? E desde então o Lakers vem aí amargando temporadas cada vez piores, e tinha muitas escolhas de draft para pagar para outros times, então muitas vezes o Lakers não tinha as suas próprias escolhas no draft, não tinha muito como melhorar o time, mas aí depois de um tempo, quando começou a ter as suas escolhas, começou a draftar jogadores jovens e falou que ia apostar nesses jogadores jovens para
reconstruir o time, né? Prata era casa. Exatamente. E aí, isso ainda era a diretoria anterior, que era o Mitch Kupchak, o general manager, né? Era o Jim Buss, que era um dos filhos do famoso, famigerado Dr. Jerry Buss, que era o antigo dono do Lakers, que faleceu alguns anos atrás. E aí, de repente, a Jeannie Buss, que é a irmã do Jim Buss, que não estava gostando dos rumos que a franquia estava tomando, demite o próprio irmão e o Mitch Kupchak, e traz então... Vira um reality show do... Não. O Lakers, TV. a história do Lakers é basicamente drama o tempo todo, mesmo Los quando tá Angeles, ganhando. né? Los Angeles. Mesmo quando tá ganhando. E aí, traz o Magic Johnson, e aí o Magic Johnson, e é isso que me incomoda, ele já chega com um discurso de que o Lakers tem sempre que disputar título, e que o Lakers precisa de estrelas, e aí você passa anos investindo na formação de jogadores jovens, e aí entra uma nova diretoria e fala assim, nosso negócio é conseguir estrelas, e ele inclusive chega prometendo que o objetivo dele era trazer 2 estrelas para o Lakers. O problema é que aí, quando você está buscando estrelas, você perde o foco de desenvolver, que eu digo, melhorar, melhorar a habilidade, o nível dos jogadores que você passou anos investindo, né? Esses jogadores, de certa forma, passam a se sentir escanteados pela própria franquia. O Lakers, desde que o Magic assumiu, aí teve a oportunidade de trazer o Paul George, que pediu uma troca explicitamente para o Lakers, que era o time pelo qual ele torcia. O Lakers resolve não trocar, porque o Indiana pediria demais pelo Paul George. Ele vai para o Oklahoma e depois assina com o Oklahoma sem sequer dar uma reunião ao Lakers. Depois o Lakers teve a oportunidade de trocar pelo Kawhi Leonard, que também gostaria de jogar em Los Angeles. Mesma coisa, o San Antonio pede mais do que o Lakers acha justo. O Lakers não troca, ele vai para o Toronto, e hoje, se você tivesse que apostar, ele muito possivelmente ou vai ficar em Toronto ou vai acabar no Clippers, rival do Lakers. Rival não, mas que divide o ginásio com o Lakers. Ele apenas é o outro time de Los Angeles. E aí, aí eles conseguem um LeBron, mas e aí não é uma questão de mérito do Magic Johnson. O LeBron claramente foi pro Lakers por outros interesses do LeBron. O LeBron, que hoje em dia está se metendo, querendo virar um mega empresário da mídia, com produção de programas e filmes, etc. Olhou o The Rock e falou, quero ser esse Exatamente. O LeBron... o Lakers não fez nada ativamente para que o LeBron assinasse. Obviamente que se o Lakers tivesse um time muito, muito ruim, o LeBron não teria assinado lá. Sim. Mas ele olhou e falou, tem um time mais ou menos, dá para trazer mais gente e eu quero estar em Los Angeles, eu vou para lá. E aí agora, com a possibilidade enfim, dizem que o Anthony Davis queria jogar com o LeBron em Los Angeles, o Rich Paul, que é o empresário do Anthony Davis, é empresário do LeBron, o Lakers conduz todas as conversas de uma maneira absolutamente equivocada. Em algum momento o Lakers achou que ia conseguir forçar uma troca, que o Pelicans teria que aceitar o que quer que o Lakers estivesse oferecendo. O Lakers participa de um processo de negociação onde é o único time fazendo propostas. A gente não teve notícia de mais nenhuma proposta para o Anthony Davis, ou seja, o Lakers estava sozinho, foi aumentando cada vez mais a proposta, até que vaza que o Lakers ofereceu basicamente todo o núcleo jovem. A gente está falando de 5 ou 6 jogadores, mais 2 escolhas de primeiro round. Mais uns veteranos. E o New Orleans sequer responde à proposta. Isso causou um problema terrível no elenco, porque os jogadores jovens do Lakers se sentem cada vez menos prestigiados, com toda a razão. O primeiro jogo depois da trade deadline, o Lakers perdeu de 42 O primeiro pontos. Não, foi o jogo anterior, porque o primeiro foi contra o Boston Celtics, desculpa, mas o anterior. No jogo imediatamente anterior à trade deadline, jogou contra o Indiana Pacers e perdeu por mais de 40 pontos. Tem uma imagem clássica do LeBron sentado na ponta do banco, 3 assentos vazios e o resto do time sentado. Por quê? Porque todo mundo sabe que o LeBron e o Rich Paul são amigos e que o LeBron que tá maquinando trazer o Anthony Davis. Ele já tinha falado no começo da temporada que ele queria que o Anthony Davis viesse pro Lakers, que ele adoraria jogar com o Anthony Davis. Enfim, criou-se um ambiente onde os jovens não estão mais sendo não se sentindo valorizados. O LeBron não tá satisfeito porque esse time não parece que vai nem se
se classificar aos playoffs, enfim, se classificar vai entrar se arrastando. O Lakers saiu como o bobo da negociação com o Pelicans, né? E aí ontem, no final do jogo contra o Sixers, o LeBron, o Magic Johnson, que havia viajado de Los Angeles até a Filadélfia para encontrar o time, para conversar com o time sobre tudo o que aconteceu, vem com um tom absolutamente errado de eles têm que ser profissionais, isso daqui é a liga. O que ele tá falando não é mentira, mas o momento não poderia ser o pior para ele falar gerência isso. de pessoas, isso E aí, né? e na imprensa, porque você pode falar isso até pro jogador, ali e na imprensa você protege. Agora, quando ele vai pra imprensa... Então, assim, o Lakers está numa situação complicada porque o LeBron fez 34 anos, quer dizer, ele não tem mais todo o tempo do mundo. Os jogadores jovens possivelmente estão com o seu valor mais baixo no momento de troca, porque eles foram oferecidos 6 jogadores e ainda assim o time não trocou. Na próxima off-season, eu não vejo nenhum dos grandes free agents assinando com o Lakers. Óbvio que sempre existe, mas o Lakers hoje não pode ser considerado o favorito nem pelo Kawhi Leonard, nem pelo Kevin Durant, nem pelo Kyrie Irving. Klay Thompson, Kemba Walker. Nem pelo Klay Thompson. O Kemba Walker e o DeMarcus Cousins, eu acho que é uma outra questão, porque o Cousins acho que ainda não vai ser um agente de máximo para a próxima off-season, e o Kemba Walker, eu coloco ele um nível um pouquinho abaixo. Então, para esses caras, se o Lakers não quiser focar no nível de cima e focar num nível imediatamente abaixo, talvez veja, mas não é isso que o Lakers quer. O Lakers quer um dos grandes. E também não é favorito para conseguir o Anthony Davis por uma eventual troca, porque o Boston tem muito mais coisa para oferecer para o Pelicans. Então, assim, o Lakers está numa situação muitíssimo complicada, não só para essa temporada, mas para as próximas. E eu acho que isso é fruto de um processo que não começou com o Magic Johnson, começou lá atrás, com algumas escolhas erradas, mas que piorou desde que, apesar da chegada do LeBron, talvez eu acho que o Magic tenha piorado a situação nesse momento. Então, enfim... Quando você estava descrevendo, o LeBron quis ir por causa disso, por causa daquilo, uma coisa que eu pensei também, achei que você ia falar, era um time onde ele manda, né? Onde ele manda aprender, manda soltar, onde ele tem um controle ele sempre maior fez do isso. e onde a galera ia, tá bom, LeBron, não quero te magoar, deixa eu fazer. E a história que você contou na sequência prova isso, que não, vou fazer do jeito que eu quero, vou trazer meu truta, mas aí... O LeBron, ele tem esse histórico, né? No Cleveland, por exemplo, ele que mandava trocar os caras e etc e tal. Ele chegou no Lakers com um discurso de não, os moleques são muito bons e tal. Só que eu acho que a lesão dele que ele teve contra o Warriors no dia 25 de dezembro, que foi o dia do jogo de Natal, e foi a lesão que mais tirou ele de jogos na carreira, fez o LeBron ter uma noção da mortalidade dele enquanto jogador de basquete. E aí ele fala, eu não posso perder um ano, não disputar um ano, né? E aí eu acho que ele acelera um pouco o passo e fala, vamos atrás do Davis agora. Tudo isso é óbvio, o LeBron nunca vai chegar na imprensa e falar assim, eu que quis trazer o Davis e tal. Não, o discurso dele é outro, e tem que ser mesmo, ele jamais poderia fazer isso. O máximo que ele pode fazer é draftar ele de primeiro no... E aí, enfim, então assim, o Lakers eu vejo um futuro muito complicado pro Lakers, é uma temporada absolutamente frustrante para quem torce pro Lakers. A gente começou a temporada com ambições muito maiores e agora tá vendo o time se arrastar e muito possivelmente com chances de não classificar, nem classificar nos playoffs, enfim. A gente se alongou um pouco, né? Porque foram muitas coisas, foi uma semana muito agitada entre jogo das estrelas NBB, trocas, etc. Muita coisa para falar. Então, meu destaque inicial é um destaque negativo. E agora vamos tocar o programa. Seu destaque inicial é um repúdio. Vamos para a pauta. E aí, a gente passou semanas aqui falando desse trade. Quem vai, quem não vai, previsões. MM Isidoro botou as manguinhas de fora e fez previsões aqui, e por isso foi colocado na geladeira do programa, então não vou ousar falar nada aqui. O que aconteceu? Finalmente, Gui fez uma live no Instagram falando sobre... Na quinta-feira, às 9 da noite. No momento que se fecharam as portas. O que aconteceu nesse trade deadline aí? Bom, foram muitas trocas, né? Quem foi o grande vencedor? Pergunta chavão de programa. Quem ganhou o trade deadline? Olha, eu tenho 2 times aqui, porque como eu não sei se o Vavo, o que ele pensou, eu acho, pra mim,
o grande vencedor, pensando nessa temporada aqui, Acho que a gente vai falar junto. 1, 2, 3 a gente fala. O nome da Milwaukee cidade. Bucks. Tá. Ih, olha aí. Eu falei 1, 2, 3 e a gente Perdão, fala. eu E eu não- ia falar Philadelphia 76ers. Mas legal que a gente Ia dar discorda. errado. O Bucks, assim, a primeira troca que eu gostaria de comentar, então, já que eu falei do Bucks, foi a troca que levou o Mirotic para Milwaukee. Por quê? Primeiro, que era um jogador que estava sendo absolutamente cobiçado na liga. É um jogador que é um ala pivô que tem um bom arremesso de 3 pontos, ou seja, um jogador com características bastante valorizadas na liga hoje. E o Bucks conseguiu trazer ele basicamente abrindo mão de nada. Que é Tom Maker, que é um cara um pivô que jogava muito pouco, e foi 2 escolhas de segundo round, mais 2 que vieram de outros Porque times. eles fizeram né? a troca do Tom Maker pelo Stanley Johnson. E aí depois- não ficaram com o Stanley Johnson e botaram ele num pacote pra pegar o Mirotic. No final Se não me anunciaram. engano, foram 4 escolhas de segundo round. Só que 2 vieram do Bucks e 2 E do duas outro. eram de outros Porque times. foi anunciado, se eu não me engano, como uma troca entre 3 times. Depois, né? Depois, exatamente. Então, eu acho, a grande questão do Bucks é que, assim, além do Bucks estar... O Bucks não está apenas ganhando jogos, o Bucks está passando o carro nos adversários nesse momento. Assim, é muito legal de ver o Bucks jogar. O Giannis está fazendo uma temporada absurda, e com a presença do Mirotic, eu acho que uma coisa que é bastante interessante é o time do Bucks, o time titular do Bucks, até então, era Bledsoe, Brogdon, Middleton, Giannis e Brook Lopes, né? O Brook Lopes, de certa forma, se você tiver um pivô que saiba chutar de longe, enfim, de certa forma ele era um pequeno buraco na defesa do Bucks, né? Com a presença do Mirotic, você, dependendo do matchup que eles tiverem nos playoffs, eles conseguem botar um lineup onde o Giannis joga de pivô, é o 5, e os outros jogadores são Bledsoe, Brogdon, Middleton e o Mirotic. Ou seja, você consegue ter os 5 jogadores na linha de 3. Se você quiser abrir totalmente espaço, qualquer um dos 5 pode jogar na linha dos 3. O Giannis, ele não tem um bom chute de 3 pontos, só que ele tem uma coisa que ele é um absurdo fisicamente. Ele dá um passo e enterra. Em 2 passos ele tá dentro da cesta, entendeu? Então, a presença do Mirotic no Bucks abre um novo leque de possibilidades pro time absurdo. Então, essa é uma das trocas que não foi considerada uma das melhores trocas, mas é uma das trocas que eu mais gostei. Não foi uma das maiores, da que fez mais barulho, mas é uma das que eu mais gostei por conta de tudo isso que acontece pro Bucks. O Bucks é candidato sério a sair do leste. A gente começou a temporada falando em Toronto e Boston e Sixers, e o Bucks se colocou nessa discussão e é candidatíssimo. Nunca se esquecendo que eu falei que a campanha do Toronto ia ser muito melhor que a do Milwaukee Bucks. Não um pouco melhor, lembra disso? O legal desse podcast é que, além de tudo, a gente fala que a gente aponta os próprios erros. Sim. E fala, tipo... Tá tudo documentado. Antes que venha falar, a gente já se detona automaticamente. Ó, a minha troca mais blockbuster que eu achei foi a troca do Philadelphia com Los Angeles Clippers, que levou, dentre várias peças, levou a principal delas, o Tobias Harris, para o Philadelphia. Por que eu acho essa a mais impactante? Porque o time do Philadelphia 76ers, depois que eles tinham perdido o Covington e o Saric, o time tinha ficado com 4 bons jogadores e o Wilson Chandler no time titular, que era claramente um jogador que estava ali tapando o buraco que eles tinham perdido. O Covington e o Saric tinha ficado um buraco ali na posição de small forward, que era onde o Wilson Chandler estava preenchendo. Os outros 4 jogadores, todos muito pontuadores, sempre fazendo o Ben Simmons um pouco menos, mas ali o J.J. Redick, talvez na melhor, já com mais idade, talvez na melhor temporada dele. Ontem eu tava reparando, tava vendo o jogo do Sixers, a mecânica de arremesso do J.J. Redick, acho que é a mais bonita da NBA. É bem... Um arremesso plástico. Meu Deus, eu não sei explicar, parece que ele não erra um grau cada vez que ele arremessa o braço pro lado, mas enfim, não é o assunto. O Redick pontuando muito como nunca pontuou na vida. Embiid, obviamente, no melhor momento da carreira dele. O Jimmy Butler, que embora ele não tenha numericamente, não tenha números tão altos quanto nos últimos times que ele passou, ele está se adaptando ao esquema e é um excelente jogador, tem se destacado mais na parte defensiva agora jogando pelo Philadelphia.
E o buraco que era o Wilson Chandler foi preenchido com um jogador de 20 pontos por jogo, que é o Tobias Harris, que só não foi pro All-Star Game porque estava no Oeste. Porque se ele já estivesse no Philadelphia, ele estaria no All-Star Game, porque ele seria um lock na Conferência Leste, caso ele já estivesse lá. Então tu tem um time titular com Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris e Joel Embiid. É um time que se eles... Óbvio que as médias deles vão diminuir, mas se eles mantiverem essas médias, já tem 100 pontos no jogo, só nesses 5 jogadores. O banco, eu acho que até ficaria um pouco mais fraco, mas eles também conseguiram trazer, por exemplo, o James Ennis, a preço de nada do Houston Rockets. O Mike Scott, que eu acho que vai contribuir. O Mike Scott também veio na troca do Clippers, e o Marjanovic, Sim. o melhor amigo do Tobias Harris, eles meio que vão mudando junto. Tipo o Wade Baldwin e Nick Stauskas. Eles têm um podcast, Bob e Toby, um negócio assim. Tem por alguma isso, coisa falou, assim. não, o podcast não pode morrer, tem que ir junto. Normalmente quando separam os jogadores acabam os podcasts. Eu tenho uma opinião, é engraçado, eu falei dessa troca na live e eu tenho uma opinião que mudou nos últimos dias, eu escutei algumas pessoas e faz sentido o que as pessoas falaram. É óbvio que o Tobias Harris é um excelente jogador e que eu entendo o que o Sixers quis fazer. Porém, temos... Ser campeão. Exato. Basicamente tentar ir com tudo nessa temporada. Então, só um parênteses antes que tu continue. A troca do Markelle Fultz pelo Jonathan Simmons e umas piques lá, uma de primeiro e uma de segundo, também tem como objetivo reforçar o time nesse ano. Ah, sim. Porque o Jonathan Simmons não vem jogando bem essa temporada, inclusive ele é uma decepção, mas até a temporada anterior, quando ele fez aquela série absurda contra o Rockets, que ele assumiu o Harden pra ele, acabou com o Harden, fez o Harden chutar 1 de 77 lá no último jogo. Tudo isso foi nas costas do Jonathan Simmons, que foi por causa dessa série que ele conseguiu esse contrato bom com o Orlando Magic, Claro. mas que ele não conseguiu render. Então, além do James Ennis, tem o Mike Scott e o Jonathan Simmons, e o Tobias Harris, e o Marjanovic. E por tudo isso eles não cederam quase nada, o Wilson Chandler. Então, não é bem assim. Eu acho, por exemplo, uma das coisas que eu acho é que eu acho que o Sixers acabou pagando um preço alto demais para um jogador que vai ser free agent agora essa temporada. Você já tem o Jimmy Butler que vai ser free agent, o Tobias Harris vai ser free agent. Além dos jogadores que o Sixers mandou, eles deram a escolha do Miami de 21, que é uma escolha que possivelmente vai ser bastante valorizada, porque o Miami não dá indícios de que vai estar com um belo time. Mas também não tá com indícios lá. Que vai ser um time ruim. E deram uma outra escolha de primeiro... Foram 2 escolhas de primeiro round para um jogador que vai ser free agent. E aí, tem uma outra questão que a gente está acostumado com vários Big Threes, né? A gente vê vários Big Threes na liga, né? Big Fours é uma coisa um pouco menos comum. O exemplo mais recente que a gente tem é o Warriors, que agora a gente pode até considerar um Big Five, né? O problema é que para render 4 jogadores com nível de All-Star, você precisa de algumas habilidades que se complementam. Então, por exemplo, se você pegar o Warriors, você tem um cara como o Klay Thompson que basicamente ele não precisa ficar com a bola, você só dá pra ele arremessa, né? Teve até um jogo recentemente que ele mandou não sei quantas bolas de 3 pontos e que ele não conduziu a bola em um único segundo do jogo, assim. E teve um lance que ele foi puxar um contra-ataque, quando ele chegou no outro lado ele quicou a bola no próprio pé e saiu. Exato, ele só recebeu a bola e arremessou, né? Você tem um cara como o Draymond Green que basicamente não se importa se ele faz 2 ou 20 pontos. Para ele, ele é um jogador muito bom na defesa, ele é um dos melhores passadores da liga, entre alas e pivôs, e ele não se importa com fazer pontos, assim, ele faz os pontos que eventualmente couberem fazer, mas ele não é um cara, eu preciso fazer tantos pontos. Então você tem caras que abrem mão de algumas coisas em nome do jogo coletivo. Eu não vejo esse encaixe tão... Eu não tô falando que não pode dar certo, tá? Eu entendo, eu acho que hoje, se eu precisasse colocar os favoritos do leste, seriam Bucks e Sixers, diferentemente do que a gente falou em outros programas, falando da situação atual, mas eu entendo que esse encaixe de Tobias Harris e Jimmy Butler e Ben Simmons e Joel Embiid e J.J. Redick, por serem jogadores que precisam da bola, eu acho que não é tão simples. Obviamente, de novo, pode funcionar. Eu só não acho que vai ser simples. Agora, é uma troca que, assim, eu acho que o Sixers pagou caro, ao mesmo tempo você tem a chance de disputar a final esse ano, então... E eles têm espaço na folha salarial para, caso dê certo e o time
não necessariamente seja campeão, mas talvez campeão da conferência, chegue na final da conferência em boas condições, eles têm espaço na folha salarial para assinar com o Tobias Harris e o Jimmy Butler, se eles quiserem. Mas não com o J.J. Redick daí, porque o J.J. Redick também Ele tá no contrato de 1 ano. e aí não vai ter espaço. Enfim, eu acho que também o Tobias Harris, isso é um aspecto positivo. O Tobias Harris é uma boa cláusula de segurança caso o Jimmy Butler não queira ficar, ou caso eles não queiram ficar com o Jimmy Butler, entendeu? Porque a gente já viu alguns problemas que aconteceram quando o Jimmy Butler chegou recentemente, a gente até comentou aqui, que se eles não quiserem ficar, ou se o Butler achar, olha, não, eu quero ser um jogador, quero ser o cara de algum time, eles têm o Tobias Harris, que é um cara que pode suprir essa presença, talvez até de uma maneira um pouco mais orgânica dentro do que o Sixers gosta de fazer no jogo. Enfim, é uma das grandes trocas, né? Talvez a maior, né? Mais importante, talvez. Acredito que sim. Pelo menos por quantidade de jogadores e por nome de jogadores. Mas eu quero saber o seguinte. A gente está aqui há 29 semanas falando dele, nosso paraninfo do Big Shot Pod, Anthony Davis, que já apareceu em capinhas do YouTube, mais de uma capinha do YouTube do Big Shot Pod. Vai, não vai, troca Boston, Lakers, e quanto vale, quando vale, ele quer, mandou avisar que por onde ele quer ir, e o cara não foi para lugar nenhum. A gente vai ter que passar mais 29 semanas falando dele aqui? O que vai acontecer? Só um parênteses. Qual foi o combinado na semana passada? Que se o Anthony Davis não fosse trocado, a gente não ia falar sobre ele. Mas não dá. Acabou de ser quebrada uma regra. Nós temos uma obrigação para com o nosso público. É isso. É o compromisso com a informação. Mas não tem fidelidade ao que disse. Não honra a palavra. Mas essa é a... Quem tá falando de palavra aqui, rapaz? Ninguém tem programa palavra também. aqui, rapaz. Você Só que é acabou de Brasil. falar que errou a sua previsão, falou que é Milwaukee e tal. Então, enfim, eu falei um pouco da situação que o Lakers ficou, né, nas minhas considerações iniciais. Foi oferecendo. O Lakers está numa situação complicada, porque o Lakers precisa trazer a não ser que algum desses jogadores jovens do Lakers se transforme numa estrela, o que eu acho que pode até acontecer, mas não vai acontecer esse ano e possivelmente não vai acontecer... A ponto de melhorar o pacote? E que não vai acontecer com eles no Lakers. Eu acho que esses caras vão acabar passando pelo mesmo processo que passou o D'Angelo Russell no Nets, que depois que saiu do Lakers, o jogo dele floresceu. Não é o meio ambiente ideal para essa galerinha. Até que você falou... O estado de espírito deles, de falar assim, já entendi que eu não sou importante nisso aqui. Eu falei isso no Belgrapalooza, eu acho que essa pressão do Lakers de ser uma das equipes mais vitoriosas da NBA, essa pressão de ter que estar disputando o título todo ano, que eles mesmos se colocam, torna um ambiente muito impróprio para o desenvolvimento de jogadores jovens, porque o time e os torcedores simplesmente não têm a paciência necessária para que os jogadores jovens, eles vão chegar, eles vão bater cabeça, eles precisam desse período até eles descobrirem quem eles são como jogadores, etc e tal. O Lakers não tem essa paciência. Então, voltando ao ponto, a não ser que algum desses jogadores jovens se transforme numa estrela, o que certamente não vai acontecer nessa temporada e que, na minha opinião, não vai acontecer com eles no Lakers, eu acho que o Lakers precisa trazer alguém. O problema é que hoje, olhando para o que vai ter disponível no mercado e olhando especificamente para o nosso amigo Anthony Davis, eu não vejo caminho para a próxima temporada. Estou bem curioso e preocupado ao mesmo tempo com o que vai ser do Lakers nesse final e na próxima temporada, né? Eu acho que as duas trocas que o Lakers fez, ou até tu como um torcedor poderia opinar melhor, trouxe o Red Bullock pelo Svi, Mihailiuk e mais uma pique. E trouxe... A outra troca eu achei péssima, não sei qual foi o objetivo. Eles mandaram o Ivica Zubac, que tava com um valor de troca bom, porque ele vinha jogando bem os últimos, 2-3 semanas pelo menos, até um pouco mais. E o Zubac com o Beasley. O Michael Beasley pelo Mike Muscala, que é o típico jogador que tá de graça a qualquer momento aí pra pegar caso tu quisesse, não precisava dar nada em troca dele. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Eu não entendi o objetivo dessa troca. Era só liberar um espaço no elenco? Poderia liberar de outro jeito. Se o Rádio tivesse imagens, e agora vocês iam ver a cara de arrasado do Gui. E a pior é que esse espaço, você sabe pra quem pode usar esse espaço no elenco, Carmelo Anthony. Exato. Foi até bom porque
no momento ali do desabafo ali do começo do programa, eu esqueci de mencionar essa troca, porque tem um outro erro que o nosso querido amigo Magic Johnson e o seu fiel escudeiro, o General Manager Rob Pelinka, que é absolutamente um sósia do Rob Lowe, eu não sei se vocês sabem quem é o ator Rob Lowe, mas procurem o Rob Pelinka, os dois chamam Robert, e um é o Pelinka e o outro é o Lowe. Um erro que eles fizeram quando eles trouxeram o LeBron, o LeBron foi anunciado num domingo à noite. No minutos e horas seguintes, o Lakers assinou uma série de contratos com Lance Stevenson, Rajon Rondo, McGee, Javel McGee, enfim. E todo mundo olhou e falou assim, tá, mas e não tem chutador de 3 pontos nesse time. Que o LeBron basicamente... Você sempre montou times para o LeBron como? Pega o LeBron, põe um monte de chutador em volta, tá resolvido, né? Caras que conseguem fazer bolas de 3 pontos. O Lakers não fez isso, e aí quando questionaram isso na coletiva de começo da temporada, eles falaram que eles trouxeram playmakers, jogadores que conseguem construir jogadas, não sei o que e tal. E aí, bom, o que acontece? O Lakers é um dos piores times de 3 pontos da liga. O Lakers bateu o recorde de bolas de 3 pontos da franquia contra o Boston 22, na quinta-feira, mas o Lakers é um dos piores times de 3 pontos. E aí, eles começaram a querer resolver o erro deles no começo da temporada, agora trazendo o Reggie Bullock e o Mike Muscala, que é um stretch 5, né? Tudo bem, ele é um cara para vir do banco e tal, mas é um stretch 5. Por um outro imenso erro, talvez o Lakers deixou passar o segundo melhor stretch 5 da liga, que estava no Lakers ano passado e que gostaria de ficar lá, que era o Brook Lopez. O melhor, eu acho que é o DeMarcus, né? Que é um pivô que arremessa bolas de 3 pontos. O Brook Lopez é da Califórnia, gostaria de ficar e assinou por um contrato super barato com o Bucks. Enfim, essa sequência de erros toda, o Lakers tentou corrigir agora nessa deadline. E aí, para isso, para você conseguir um cara que possivelmente o Clippers talvez até fosse cortar do elenco, o Mike Muscala, deu um jogador jovem de 21 anos que vinha dando demonstrações claras de evolução. Tem uma questão aí, porque ele seria um free agent restrito e aí ficaria o famoso cap hold. Se o Lakers quisesse assinar com um free agent de máximo, o cap poderia, esse hold do cap do Zubac, que é baixinho, mas poderia atrapalhar. Então eles já se anteciparam, falaram, bom, a gente já vai perder ele mesmo, então vamos já trazer, vamos trocar ele agora. Mas é um jogador jovem evolui, vai trazer um cara que é um cara que já rodou a liga, não é tudo isso, ele tem uma marca boa de 3 pontos, mas enfim, foi uma troca terrível, tudo bem que é uma das trocas menores, mas foi terrível, assim, enfim. Não tô muito feliz com o Lakers nesse momento. Dá pra ver na sua cara. Odeio basquete. Demos um loop e voltamos ao assunto inicial, das considerações iniciais do Gui. Bem, e qual vocês acham que foi o jogador, pessoa física, que ficou mais feliz nesse trade? O jogador que falou assim, chegou e falou, me dei bem, eu me dei bem. Olha, na pessoa física, eu acho que o Fultz. Eu pensei nele. Markelle Fultz, enfim, ele é um cara que foi a primeira escolha 2 anos atrás. Teve todos esses problemas que a gente nem precisa citar, ombro, psicológico e tal. O Sixers, ele precisava de um recomeço em outra franquia, com menos pressão. O Sixers está querendo disputar título, ele não teria espaço para jogar. Vai para uma franquia que está se reconstruindo, que está sem armador há muito tempo. Já foi citada por nós como um dos 2 times. Aliás, os 2 times sem armadores conseguiram armadores, que a gente sempre citava. O Orlando pegou o Markelle Fultz e o Phoenix pegou o Tyler Johnson. Tyler Johnson não é armador. Tyler Johnson é 2. Não, mas ele tá jogando de armador. Mas deixa eles descobrirem lá que ele não é armador. Deixa eles descobrirem lá. Vocês acham que esses trades aí mudam a corrida para os playoffs? Como é que muda esse cenário aí das conferências? Da minha parte, eu acho que o maior impacto vai na Conferência Leste, porque o Boston Celtics foi um time que não se mexeu nada. Não aconteceu absolutamente nada, ninguém entrou, ninguém saiu. E os outros 3 times ali do Big Four do leste, que a gente considera o Big Four, mas o Indiana ainda tá lá, ainda tá em terceiro nesse momento. Eu acho que ainda vai cair para 5º, mas ainda tá em terceiro, mesmo sem o Oladipo. Do Big Four, esse sem o Indiana, os outros 3 times, ao meu ver, melhoraram.
O que Tem o Gasol, a gente não falou do Gasol. não falou do Gasol, que foi pro Toronto Raptors. A gente citou o Gasol no início do programa, mas não falamos da Mas troca. quem acompanha o quê? O Instagram do Big Shot Pod Sabe que... sabe, comentou, interagiu lá. Principalmente em cima dessa agora notícia. que a letra vermelha em cima do azul escuro foi mudada para a letra Pra branca branco, em cima agora do azul vai. escuro. Agora todo mundo consegue ler. Agora dá para ler. Então, quem conseguiu ler viu que o Marc Gasol foi pro Toronto em troca do Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles e a a escolha pick de segundo round 2024. de 2024. Não vou nem se lembrar até lá que tem. Chega lá, ih, esqueci. Enfim, Milwaukee Bucks, que nem foi a grande troca do Gui, adicionou o Mirotic. O Philadelphia, que foi a minha troca, adicionou o Tobias Harris, Mike Scott. E a gente esqueceu de falar que eles perderam o Landry Shamet. Essa foi uma grande perda, Verdade. porque ele vinha entrando bem. E o Toronto Raptors adicionou o Marc Gasol. Ou seja, os 3 times que estão do Big Four ficaram melhores. Eu acho que isso é indiscutível. Talvez dúvida. o Toronto dê pra imaginar que o time deu muita coisa em troca do Marc Gasol, mas falando de imediatismo, o time ficou melhor. Até porque o Toronto tem essa questão que o Kawhi é free agent e eles não podem falar de jogar Gasta- para outro ano. Eles têm que Exatamente. tentar esse ano. Exatamente. Então, talvez a situação tenha ficado um pouco ruim pro Boston Celtics. Eu acho que se a gente sair perguntando aí pelos fãs de NBA favoritos da Conferência Leste, o Boston, que antes de começar a temporada talvez fosse o favorito de todo mundo, Perdeu do Lakers, que tá se arrastando em casa, e anteontem perdeu do Clippers em Boston. O Clippers Ganhando virou de de 28 pontos. Foi a maior virada da história do Clippers. Talvez eles até pendurem um banner no ginásio, porque eles não têm nenhum. e ainda venceu por 11, né? Ou seja, a volta foi de 39, né? Perdia de 28 e ganhou por 11. Exato. Não posso falar muito porque o Rockets Na mesma noite. na mesma noite perdeu de 26. Tava ganhando de 26 e perdeu do OKC. Mas que Mas o é do OKC com o Paul George e o Russell Westbrook. Ainda bem que eu não vi esse jogo, porque eu tava no ônibus voltando de Franca. A última hora que eu olhei antes de dormir tava 40-28. Então eu não fui dormir achando que tava ganho o jogo. Se eu tivesse ido dormir ganhando de 26 pontos, eu ia falar, tá ganho o jogo. Não, eu fui dormir achando que poderia qualquer um ganhar. Então não foi tão impactante pra mim, entendeu? Mas mande aí você, ouvinte, nos comentários nas redes sociais, seu palpite agora. O Boston vai ou freia? Podia fazer um Instagram Stories aqui com aquela votaçãozinha do Instagram Stories pra galera votar e Boa, vai lá, pergunta Gui. da semana. Tu que tem as senhas aí. Eu acho só complementando tudo que a gente falou, eu acho que os grandes perdedores dessa trade deadline são justamente o Lakers e o Celtics, que ficaram os dois paralisados olhando pro Anthony Davis. Verdade. O Lakers querendo trazer ele agora, o Celtics guardando tudo pra trazer. O Lakers não conseguiu, tá numa situação terrível no Oeste. O Boston olhou pro lado, viu todos os times que estão disputando com ele ficando melhores. E aí, quer dizer, qual é o risco do Lakers não conseguir trazer? O Boston perder esse título, perdeu o Kyrie e não conseguir trazer também depois. Enfim, eu acho que vai ter... São 2 perdedores e na off-season a gente vai ter um perdedor maior, entendeu? Porque... Eu acho que vale um bônus. Eu sei que a gente tem que passar pro assunto do All-Star Game da nossa pauta aqui, pra não ficar muito grande. Vale um bônus, eu acho, pro Sacramento Kings, que conseguiu o Harrison Barnes. No time titular saiu o Shumpert, que foi pro Rockets naquela troca tripla. E entrou o Harrison Barnes, que é uma... está acrescentando uma qualidade técnica bem acima do jogador anterior. Eu acho que talvez isso seja até algo pro Lakers pensar, porque talvez, eu acho que de repente aquela 8ª vaga pode ficar entre o Lakers e o Kings acabou de dar um gás e deixou bem claro, eu quero ir para os playoffs, nem que seja para passar em 8º e perder de 4-0 para os Warriors, mas eu quero ir para os playoffs, me dá o Harrison Barnes, me dá esse contrato dele de 20 e tantos milhões, porque eu quero ir de qualquer jeito. Kings, que é o time que não vai há mais tempo para os playoffs da NBA. Olha. Era o Minnesota até a temporada passada, esse ano, como o Minnesota foi, esse ano é o Sacramento Kings. Muito bem. Então vamos para outra pauta que movimentou muitos programas anteriores e movimentou também o nosso grupo de WhatsApp aqui, entre uma gravação e outra, que é All-Star Games e as escolhas dos times. Finalmente anunciamos os times. Houve aí sucessos, acertos cravados aqui pelos nossos especialistas. E rolou também a gente precisa dar um nome para isso, um simuladão aqui virtual dos times montados aqui pelo Vav e pelo Gui. Mas vamos lá, saíram as equipes do LeBron e do Giannis, que eu não me arrisco a falar o sobrenome dele. The Alphabet. The Alphabet.
Guilherme, seus comentários. Então, bom, a gente teve pela primeira vez o draft, o ano passado foi a primeira vez que teve draft dos times de All-Star, só que não foi legal, transmitido. Esse sistema é bem legal. Esse ano foi transmitido. Me enganaram, o Gui acabou de me contar que não era ao vivo, eu achei que era. É a magia do cinema. E aí, Fazia sentido, porque o jogo do LeBron era às 8 e foi às 7. Eu falei, ele vai ficar lá fazendo draft e vai pro jogo. e aí Pega um Uber e vai lá. a gente fez o nosso draft semana passada e o draft o draft de verdade, ele não foi muito diferente do que a gente tinha combinado. Com exceção que eu fiz a minha primeira escolha, o James Harden, e aí o Harden foi o 7º escolhido no draft do Real, né? Mas a ordem foi mais ou menos parecida com o que a gente tinha falado. Enfim, para não se alongar muito... Bom, o time do LeBron me parece... No papel, parece. Se fosse um campeonato sério e esses dois times fossem se enfrentar, não só o time titular, acho que o banco mais ainda. O banco tem uma diferença se você escolhe primeiro, porque você... Se bem que o Giannis escolheu primeiro. O Giannis escolheu né? primeiro, só que ele começou com o Chris Middleton. Que é o cara Ou do time seja, dele. é como se o LeBron tivesse começado. Ele Porque deu a primeira escolha de se não lambuja. tivesse o Giannis, fosse o LeBron contra, sei lá, outro jogador, o Chris Middleton possivelmente ia estar mais pro final, né? Então ele deixou o LeBron escolher o Anthony Davis primeiro. Só pra gente repassar, então, os times que foram escolhidos. O time do LeBron é Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, James Harden, Anthony Davis, Klay Thompson, Ben Simmons, que foi trocado. O Ben Simmons foi escolhido pelo Giannis, mas foi trocado. Eles tiveram uma troca pelo Westbrook, que foi pro time do Giannis. Dame Lillard, LaMarcus Aldridge e Karl Anthony Towns e Bradley Beal, e aí no final teve obviamente que o LeBron escolheu o Dwayne Wade e tal. O time do Giannis Steph Curry, Joel Embiid, Paul George, Kemba Walker, Chris Middleton, Jokic, MVP, Blake Griffin, Russell Westbrook, D'Angelo Russell, Vucevic e Kyle Lowry, né? E o Dirk Nowitzki. Né? Acho que é o meio unânime, né? O time do LeBron aparentemente é mais forte. Se fosse um campeonato sério, se fosse uma disputa séria do início até o fim, com certeza eles venceriam a série. 4-0 ou 4-1 seria meu palpite. Mas como é que é a história dele ter escolhido um monte de free agent? Ele tá querendo montar a agência de talentos dele? Como é que é isso aí? Bom, todos sabem que o LeBron James já foi muito citado até no episódio de hoje. A gente falou pouco do Lakers Falamos hoje. pouco disso, que ele está querendo montar este elenco competitivo do Lakers. E então o que as pessoas deram a indicar é que ele estaria convocando para o time dele jogadores que seriam free agents ao final da temporada, como um modo indireto de dizer, eu quero vocês comigo na próxima temporada. Fica a dica. Essa teoria tem apenas um furo. Porque primeiro ele escolhe o Kevin Durant, free agent. Depois ele escolhe o Kyrie Irving, free agent. Escolhe o Kawhi Leonard, free agent. Na última escolha, ele tem o James Harden e o Kemba Walker. O Kemba Walker vai ser free agent, mas ele vai lá e escolhe o Harden. Eu acho que, nesse momento, ele pensou duas coisas. Primeiro, se eu escolher o Kemba Walker, talvez a minha tática deu muito na cara. Vai dar na pinta. E número 2, eu quero ganhar esse jogo. E o Harden é muito melhor do que o Kemba Walker. Porque quando sobra o Harden, se sobrasse o Harden e o Curry, aí é uma coisa. Agora é o Harden e o Kemba Walker, que é muito bom, mas que nesse momento eu acho que ele botou a tática dele de tampering de lado e falou, não, antes de tudo eu quero ganhar esse jogo. Me mantém invicto no time LeBron. E falando em tampering, qual é a escolha dele, a primeira escolha dele do banco? Anthony Davis. E a segunda? Glorioso Klay Thompson. Ou seja, mais dois free agents. Anthony Davis, nosso amigo do programa aqui. E é muito engraçado porque o Giannis, na hora do draft, ele vira e pergunta pro apresentador, mas isso não é tampering? Na hora que ele escolhe o Anthony Davis, o Giannis faz uma piada. O tampering, acho que vale explicar pra galera que o tampering é esse ato de... Como é que é a tradução disso? Na verdade, assim, aqui no Brasil, por exemplo... Qual é a palavra? Quem acompanha futebol aqui no Brasil sabe que os caras têm contratos com seus times, mas que eles vivem falando com diretores de outros times, e empresários, e imprensa, enfim, eles... um diretor aqui, por exemplo, o presidente do Corinthians pode chegar um jogador do Inter e falar, o fulano do Inter é muito bom, eu adoraria ter ele um dia no Corinthians. Isso não acontece nada. Na NBA, isso não pode acontecer. O Magic Johnson, há 2 anos atrás, mais ou menos, falou a respeito do Paul George
quando ainda o Paul George era do Indiana. Isso gerou uma investigação da liga e se descobriu que o Lakers havia feito tampering. Não ficou claro se o Lakers tinha falado diretamente com o Paul George ou se tinha falado com o empresário, mas o fato é que o Lakers violou uma das regras da liga. Seria negociar por debaixo dos panos. Mais ou menos, não é bem não isso. negociar, mas conversar. Já conversar. Já combinar um joguinho antes, já fazer aquela... Exato. E aí, assim, é muito louco, porque assim, isso acontece na liga, todo mundo sabe o que acontece. Só Só pode que ser pego. Exato. Entendeu? E é muito louco, porque os jogadores podem fazer. A ida do Kevin Durant pro Warriors, o Warriors perde a final pro Cleveland, do LeBron, no vestiário. O Draymond Green, essa história é famosa e sabida e notória. O Draymond Green manda mensagem pro Kevin Durant, que o Warriors tinha eliminado o OKC do Kevin Durant na fase anterior, e ele manda mensagem e fala, cara, a gente precisa de você aqui. E aí começa o processo de recrutamento do Warriors. Os jogadores podem fazer isso numa boa. Agora, o diretor, o general manager dos times não pode, entendeu? Enfim. O Giannis, então, fez um tom de piada. Quando o LeBron draftou o Anthony Davis, ele falou... E aí, isso aí não é tampering? Aí o LeBron respondeu, não, no final de semana do All-Star Game não tem tampering, ele falou. Eu sei porque eu vi depois, porque eu tava na festa do NBB, as TVs estavam ligadas, mas eu tava sem áudio, então eu tava só vendo. Eu vi esse diálogo depois quando eu tava vendo no Twitter. E já que a gente tá falando dos times do All-Star Game, liberaram a comunidade no YouTube pra gente. É verdade. E hoje eu já coloquei o primeiro post nosso da comunidade, eu coloquei lá os 2 times, e aí eu pedi pra todo mundo comentar quais os times que eles acham mais forte e qual troca eles fariam se eles tivessem uma opção de troca, porque teve a troca do Ben Simmons pelo Westbrook. Então, se você estiver ouvindo, o post tá lá, entra no canal no YouTube, assina lá e participa da comunidade com a gente. Porque aqui os Big Shotters estão divididos em 2 conferências, a conferência do YouTube e a conferência de fora dos do YouTube. Tocadores. Né, Temos 11 comentários. Então já tem... Depois a gente lê e fala no próximo episódio, né? Não Isso vou aí. ficar Já lendo tem aqui, bastante tem gente vários comentando. comentários. Então tá. Então, você comentou aí, Gui, do Westbrook, dessa troca do Westbrook com o Simmons. Como é que fica a cabeça do jogador? Ele tá nem aí, é tudo festa, é churrascada. Nossa, o Westbrook acho vai que estar querendo matar acho que todo mundo do outro time. eu acho que uma das principais qualidades do Westbrook é quando ele joga puto. ele Tipo, consegue... eu no Twitter, a minha bio do Twitter até outro dia era "Tuito melhor quando eu tô com raiva". Então é isso. E você vê que tem jogos que ele tá absolutamente ensandecido, né? E eu acho que ele vai entrar assim, eu acho que ele vai tomar isso como uma ofensa. Como assim eles trocam um jogador da minha qualidade? E vai entrar possuído. Não, ele já toma como ofensa o fato dele não ser titular do All-Star Game. Ele toma como E já ofensa. não tinha sido no ano passado. Se você falar boa noite pra ele antes do jogo, ele já toma como ofensa. Acho que vale uma observação, porque depois vão dizer que a gente não fala de OKC, como falam de outros times. É verdade, cobrado. Russell Westbrook, nesse instante, 9 triple-doubles seguidos. E é o recorde da história da NBA. Ele acabou de empatar com o Wilt Chamberlain. Então, se ele conseguir no próximo jogo um triple-double, ele bate o recorde da história da NBA. Justo quando a gente achava que ele não se importava mais com essa história de triple-double. Cara, ele é ridículo. E ele conseguiu, outra que eu vi, ele conseguiu 5 triple-dozens seguido. 12? Triplas dúzias, 5 seguidas. No último jogo ele não conseguiu, mas ele tinha conseguido antes 5 triplas dúzias seguidas. Cara, e é ridículo, né? Porque hoje em dia você olha no box score e fala, triple-double, tipo... Nossa, eu lembro de temporada que o jogador que mais conseguiu foi o Lance Stevenson com, tipo, 4 ou 5. Hoje o cara que... Enfim. Lance Stevenson ele citou só pra me deixar... Mais um jogador do Lakers. O melhor chutador de 3 do Lakers agora. Muito bem, então vamos lá para as considerações finais. Tem uma outra coisa que eu gosto muito do All-Star Games. São os outros como eventos. Desentendido de NBA, que é isso, é a festa em volta, o campeonato de enterradas, as firulagens lá, os campeonatos de cesta de 3 pontos. Você tem toda uma ciência, os caras levam a sério o negócio. Tem torneio de enterrada, torneio de 3 pontos, Skills Challenge. Vale acompanhar, vocês acham isso uma grande besteira, isso uma grande distração? Olha, deixa eu começar. Eu acabei de ver exatamente os mesmos campeonatos do NBB e foi muito divertido. Eu acho divertidíssimo essas coisas. O Skills Challenge, os caras não erravam, acho que ninguém errou o passe dentro. Eles devem ter treinado tanto, eles não erravam. O Lucas Dias, que foi o campeão, eles começaram
driblando aqui, né? Os cones, enfim. Os cones. Eles acertaram o passe de primeira, eles fizeram a bandeja, ele e o Iago do Paulistano vieram juntos, e ele, pra arremessar primeiro, ele deu um floater de 3 pontos. O Lucas Dias ganhou com um floater de 3 pontos. E o ginásio explodiu, porque ele é do Franca, o jogo era lá em Franca. Foi sensacional. Eu falei, esses caras, se pegar o tempo cronometrado, eles ganham dos da NBA, meu. Os caras treinaram e não erravam nada. Campeonato de 3 pontos. O Felipe Vezaro, do Joinville, meteu 22 em cada round. 22 pontos. É pra competir com a NBA. 22 é bastante. Teria ganhado em vários anos da NBA com 22. E o campeonato de enterradas também foi muito bom. A final foi do Jorginho com o Mogi. E também o Mogi ganhou por 3-2. Eu, se tivesse votado, eu teria votado no Jorginho. É que os campeonatos de enterrada tem uns caras que apelam, tipo, pula na cabeça do Mickey, faz umas firulas, e tem Traz outros que carro. vão pra... e tem outro que vai, não, a enterrada, eu vou chegar, eu vou pular, eu vou... E teve um que eu vi que eu não gostei, que era basicamente os caras tentando pular do mais longe possível. Então tem modinha também, né? Cada ano... Uma enterrada clássica é o pulo do lance livre, que vem lá do Julius Isso. Erving, quando era o torneio de enterradas da ABA, antes dos times migrarem pra NBA, que é uma enterrada que todo mundo vira e mexe e imita o Jordan com enterrado do lance livre. E aí o Zach LaVine, uns 2 anos atrás, ele enterrou do lance livre, passando a bola por debaixo da perna. Aí ele passou por um novo nível, esse nível ainda não Tem a não clássica se do Vince popularizou. Carter enfiando até o braço, até o Que cotovelo. ninguém nem entendeu no... na hora o que aconteceu, né? Bom, daí a gente tem, dentre os eventos que a gente falou, a gente tem o jogo dos Rising Stars, né, que é o jogo entre os jogadores de segundo ano contra não, né? Antigamente eram os rookies contra os sophomores. E agora é uma mistura time mundo e time Estados Unidos. Mas dos 2 primeiros anos, né? Continua Isso, sendo os 2 primeiros anos. E aí o time mundo contra o time Estados Unidos. Eu olhei os times aqui, eu acho... Só um detalhe, o Lonzo Ball foi substituído pelo Kevin Knox, né? É verdade. Que tá machucado. Eu olhei os times aqui, eu acho o time mundo bem mais interessante do que o time dos Estados Unidos para esse jogo. Você tem ali, só para citar alguns dos principais nomes, DeAndre Ayton, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen, Ben Simmons. Eu acho os principais nomes ali do time dos Estados Unidos, acho que De'Aaron Fox, John Collins, JJJ, e Donovan Mitchell e o Tatum. Eu acho... Estranho o Ben Simmons ainda tá jogando esse jogo, né? Parece que ele tá uns 6 temporadas na NBA. É verdade, porque ele é a 3ª temporada, mas só que ele tá jogando mesmo é a 2ª, né? E aí, bom... Esse jogo não costuma ser muito interessante, vamos ser sinceros. É o primeiro evento, né? Na sexta. É o primeiro evento. Tem o jogo das celebridades. Não é nem na quadra também, principal, né? pelo menos não foi nos últimos anos. Tem o jogo das celebridades Isso. também, na sexta, né? E tal. O filézão mesmo é sábado e domingo, né? E aí, sábado, a gente tem o Skills Challenge. Não sei se você chegou a dar uma olhada nos participantes. Não. Mas esse torneio ele é tão aleatório, porque é capaz de ganhar o Shaquille O'Neal se colocar lá, porque ele é muito aleatório. Karl Anthony Towns, Porzingis. É verdade, pivô. É porque eu não sei se vai ser a mesma métrica esse São ano. 4 big men e 4 small. E aí os finalistas dos dois, sim. Vamos lá, vou citar os nomes aqui rapidinho, tá? Mike Conley, Luka Doncic, De'Aaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma, Jason Tatum, Nikola Vucevic e Trae Young. Por que o Nikola Vucevic? Pois é. Ele nem é um big man tão habilidoso assim. Eu acho que... um cara que eu acho que vai passar ali por baixo do pano, que pode ser um candidato sério a ganhar, é o De'Aaron Fox, porque ele é muito rápido. Ele é muito mais rápido que a maioria dos jogadores da liga. Se ele acertar o passe de primeira e acertar a bola de 3, ele já ganha, porque na velocidade ele... Exato. Eu acho que tá todo mundo olhando pro Doncic aí, mas eu acho que o De'Aaron Fox é o meu candidato aí. Campeonato de enterrada, os participantes são Miles Bridges, do Hornets, que o jogo vai ser em Charlotte, né? John Collins, Hamidou Diallo, do Thunder, John Collins, do Hawks, e o Dennis Smith Jr., do Knicks. Agora New York Knicks. Eu acho que o favorito, eu acho que é o Dennis Smith, que terminou em terceiro ano passado, né? Mas eu apostaria aí no John Collins, que tá tendo uma temporada... Eu vou apostar no Miles Bridges, primeiro porque ele pula até o teto do ginásio, e segundo porque ele vai estar em casa, e eu acho que isso influencia a galera na hora de votar. Mas quem vota é a galera do... Sim, o público vai influenciar os jurados. Sim, o barulho, o né? Barulho, O barulho. Agora, o torneio de 3 pontos tá interessante. Esse vai ser bom. Esse vai ser muito bom. Por quê? Você vai ter a presença dos 2 irmãos Curry, o Steph e o Seth, ambos de Charlotte, né? Eles são de lá. O Seth Curry, inclusive, o Steph Curry vai direto em jogos do Carolina Panthers, de futebol americano, enfim... eles são de lá. O Devin Booker, né? Também tá, que é o atual campeão, né? A lista completa aqui, ó. Chris Middleton, Steph Curry, que tu falou, Kemba Walker,
Damian Lillard, Dirk Nowitzki, Danny Green, meio estranho, né? Danny Green. Uhum. Ele já participou, Danny Green. Né? Já. Seth Curry, que a gente falou, Devin Booker, o Joe Harris e o Buddy Hield, que é a minha grande aposta. Eu tinha visto que Buddy Hield pra mim. tem algum outro jogador, eu tinha visto quando eu tava fazendo a pauta, além dos dois Curry, tem algum outro jogador que também é da North Carolina. E agora eu não tô... Obviamente que eu vi lá, falei, preciso falar isso daqui, e eu esqueci, agora eu não tô achando. Mas enfim, vai ser bem interessante, porque o Kemba Walker joga por Charlotte, os dois Curry são de lá também, o Devin Booker é atual campeão. Então vai ser bastante... Buddy Hield, eu acho que é um... O Buddy Hield é um excelente ele tá candidato. se transformando no melhor arremessador de 3 da... Ele é um excelente candidato, o Buddy Hield. Inclusive é o que eu anotei aqui, que é o meu É o meu favorito. Dark Horse. Eu não vou apostar contra o Steph Curry, porque ele é o Steph Curry e ele tá jogando em casa. Mas o meu Dark Horse ali é o Buddy Hield. Vai dar trabalho. Sempre lembrando que Stephen Curry nasceu em Akron, mesma cidade que LeBron James, e no mesmo hospital, né? Olha. É mesmo, não sabia não disso. Sabia? É verdade. Bom, mas é que ele morou muito tempo ali, porque o pai dele jogou muito tempo lá, né? Sim, lógico. Eu fiz um vídeo que era o melhor jogador da NBA, da história da NBA, nascido em cada estado. E aí, quando chegou a vez de Ohio, aí era LeBron James primeiro, Stephen Curry segundo. Eu botava o primeiro e o segundo. E aí eu vi que era a mesma cidade. Eu falei, olha que coincidência. E quando eu lancei um vídeo, mais de uma pessoa comentou. Eles nasceram no mesmo hospital. Inclusive, um comentário falou que era no mesmo quarto. Eu acho que já é mentira. Aí deve ser mentira. Só tem um quarto. Não, e é no aí mesmo deve ser dia, mentira. e na verdade eles são irmãos. É Isso. LeBron Curry. E Albert Einstein é a mãe. Muito bem. E aquele momento tão aguardado para pessoas que não têm tempo infinito para ver todos os jogos, onde vocês vão indicar os jogos da semana, os jogos imperdíveis para acompanhar. Não tem tantas opções, né? Porque os jogos agora param quinta-feira. Eu vi que chegou na pauta, eu quase mandei de volta. Tá, é pra escolher o jogo ou não é? Porque tem um All-Star Game. Mas tem alguns... não, assim, obviamente, assistam o All-Star Game, gente. Jogo da Domingão, semana, All-Star assistam o Game. All-Star Game. Não que- esperem um jogo tão disputado, mas esperem um jogo mais disputado do que era até o penúltimo ano. Apenas nos últimos minutos, se tiver parelho. Aí você E- pode esperar muita disputa que ninguém O que quer não perder. aconteceu em NBB Brasil versus NBB Mundo, que acabou 144-92. Que isso? Foi, ô louco. 52 pontos de diferença. É, E que canal isso aí? Passa na ESPN, né? ESPN, ESPN. O jogo League da Replay Pass, passa na League Pass e ESPN. Links piratas. Não, a gente não recomenda pirataria. isso? A gente chama de links não oficiais, tá? Isso. Links agnósticos, É, apócrifos. links exato. apócrifos. Vou falar o meu aqui. Manda bala. Até porque eu não sei qual é o teu, e se for o mesmo, aí tu que se vira com outra Eu resposta. sempre anoto mais de um, porque pra essa possibilidade, entendeu? Bom, não eram muitas opções, que nem eu falei. Vai até quinta só os jogos. Vai até quinta. E a rodada de quinta é horrorosa, então não conta quinta. Você tem terça e quarta, basicamente, pra escolher um jogo. Eu escolhi dia 13, quarta-feira, Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, simplesmente por qualidade técnica, não mais do que isso. Praticamente todos os outros jogos têm algum time que não é tecnicamente tão bom assim. Milwaukee Bucks e Indiana é uma garantia, entre aspas, que vai ser um jogo de nível técnico alto. Esse jogo, que nem eu falei, é na quarta-feira, às 10 horas do horário de Brasília. Espero que não mude o horário de verão até lá, porque nessa época que muda, né? É de sábado para domingo. Fim do Esse horário de agora? verão. É. Então, podem ficar tranquilos. 10 horas do horário de Mas Brasília. o jogo de domingo já será afetado por isso. Sabia, antes que acabe o programa rapidinho, quando o DeMarcus Cousins foi pro Pelicans, o jogo de estreia dele era contra o Rockets. E eu tava sedento pra ver, né? Pô, meu time contra o primeiro jogo do Anthony Davis com o DeMarcus Cousins. Aí eu fui lá e liguei a TV. Tava no intervalo, porque era o dia que mudava o horário de verão. Era fevereiro também que ele mudou. Então, eu tenho dois jogos aqui. Na verdade, eu ia falar Boston e Filadélfia no dia 12, mas eu acho que o Boston também tá num momento não muito bom. Depois de 2 derrotas para os times de Los Angeles, eu acho que eles vão acabar tomando uma escovada do Sixers em Filadélfia, apesar de que ultimamente o Boston tem ganho a maioria das vezes dos Sixers. Eu vou num jogo que, na verdade, são possivelmente os dois times que eu acho mais divertido de assistir atualmente na liga. No dia 13 pro dia 14, exatamente à meia-noite, Sacramento joga contra o Denver Nuggets em Denver. Bom jogo. De verdade, o Denver hoje é o time que eu acho mais legal de assistir, por conta do Jokic, por conta, enfim, de todo... Do Monte Morris e do Malik Beasley. Exato. Mas o Sacramento também é divertidíssimo com o De'Aaron Fox correndo
pra todo lado, o Buddy Hield arremessando Agora muito, o Harrison agora Barnes. com o Harrison Barnes, o próprio Marvin Bagley que Fez 32 pontos ontem. durante vindo do muito banco. tempo ele vai ser sempre vai ser citado o cara que foi draftado na frente do Luka Doncic, mas que tá tendo uma temporada bem legal assim para um novato que tem futuro, enfim. Então o meu jogo é dois dos times, talvez os dois times que eu acho mais divertido de ver jogar atualmente na liga, Sacramento contra o Denver. Boa. E então é isso. Chegamos a mais o final de um Big Shot Pod. Lembrando, então, semana que vem, Yuri Fonseca estará aqui nos estúdios. Vale dizer que não teremos nem Marcel, que está em sua viagem Ao redor do mundo. intercontinental, e nem Cris Dias. Também não estarei, porque pagando boleto, fazendo um job aí. Na verdade, a gente acha que o Cris já tá sabendo muito e no meio desse Isso. programa a gente já falou, olha, pro próximo não vai dar certo. É verdade. Quem que vai uma conduzir? regra. Eu ou tu? A gente decide aí na hora. Vamos ficar os dois ensaiando a semana inteira. Esse é o Big Shot Pod. Isso. Que é a parte mais importante do programa. Então segue a gente aí de novo. Ouve, indica pros amiguinhos. Aí o amiguinho vai falar, onde eu escuto isso? Você vai responder onde você quiser. No YouTube podcast tem, da tem. Apple, no YouTube tem, no Spotify tem, Castbox, Podcast Addict, Pocket Cast, Google Podcast. Joga lá, Big Shot Pod, você vai chegar na gente. Twitter e Instagram, @BigShotPod, facebook.com/BigShotPod Uhum. e e-mail. E o site, né? Tem o site. Agora que tem e-mail, vocês falaram aí, e-mail tá dando a volta, o site bigshotpod.com.br, tá tudo lá, inclusive para achar episódios antigos, tá moleza? E o e-mail bigshotpod@ampere.audio, porque esse programa é uma produção da Ampere, gravado nos estúdios em Nova Habitat, e que tem outros programas também, como qual? Boa Noite Internet, quem apresenta? Eu. O famoso Alto Jabá. Alto Jabá e o Família Feminista, que só cresce, as meninas estão mandando super bem. Teve um cafezinho semana passada, essa semana agora vai entrar uma entrevista super legal. Tudo O gravado programa, aqui no estúdio. o Marcel tinha recomendado há uns dias atrás o programa sobre o clítoris e é muito bom mesmo. Cara, é é animal. engraçadíssimo. Não, então. Em alguns porque elas- momentos, assim, é sério, tá? Não é piada, mas é que em alguns momentos é engraçado. Porque assim. é descontraído, para usar uma palavra chavão, e rola aquele momento do podcast que eu mais gosto, que é, caramba, eu achava que só eu pensava isso, e eu acabei de conhecer uma pessoa que compartilha desse sentimento comigo. Então, até eu que não possuo um clitóris, curti muito ouvir esse programa. Abraços finais, mandem seus alôs aí. Sim, fala o seu... Tira onda, eu vou deixar você Vamos falar. tirar Qual é o seu onda. usuário do Instagram mesmo? Bom, assim como Pelé, Cher, Xuxa e Lula, a partir de agora eu só sou o @Vavo no Instagram. Olha aí, hein? Não que eu tenha saído da Fresno, inclusive eu registrei o @VavoFresno e coloquei na descrição, eu não saí da Fresno. Você tinha que fazer que nem o Google. Você deve estar procurando por... E aí, Exatamente. @Vavo. E um monte de gente fica pedindo pra adicionar o VavoFresno, não entendi. Mas no Twitter você é Vavo Fresh. VavoFresno ainda. Aquele Isso. japonês, já tô tô de olho. vendo o japonês no retrovisor aqui. Bom, sei. eu sou @Gui_Pinheiro, agora meu objetivo é superar o alvo e ser apenas @Gui. Pô, aí sim. Quem é? Já viu? Não vi. E eu sou o @Cris Dias nas redes. Então, como eu falei, esse programa é uma produção da Ampere, gravado nos estúdios em Nova Habitat com... Raul, o que você faz? Operação de som, captação de som, a magia do audiovisual por Raul Leal aqui no Nova Habitat. Então, segue a gente aí, a gente se vê semana que vem. Esse foi o Big Shot Pod.